Graça e paz, irmãos preciosos. Quero agradecer vocês aí pela paciência comigo. Eu não consegui dar essas últimas aulas. Acho que eu falo demais. Mas enfim, aí vocês me perdoem, viu? Eu acho essa é a beleza da igreja, né? A gente não é perfeito. E a gente se aceita assim, né? Eu agradeço vocês aí por vocês me aceitarem assim. Vocês são muito especiais. Eu creio nisso. Para mim é sempre muito gostoso estar junto com vocês. De alguma forma, seja dessa forma agora, dando aula ou no culto, para mim é sempre especial poder tê-los perto. Tá bom? Então vamos lá. Obrigado, Camila, pela ajuda, viu? Ter passado para mim aqui. Nós estamos na página 113. Nós estávamos falando que fazer esse curso de líderes, irmãos, nós somos chamados a enviar, né, as pessoas, né, auxiliá-las nesse crescimento, né? Então, enquanto líderes que nós somos, a gente precisa dizer que as pessoas que elas sim, né, elas não é o pastor que vai fazer coisas, né, ou o discipulador, não, elas mesmas. Elas podem sim expulsar demônios, né? Elas podem sim manifestar a filiação delas, porque há uma autoridade na vida delas, né? Elas são revestidas de Cristo, há uma autoridade na vida delas, então elas podem sim expulsar demônios, né? E aqui nós estamos sendo instruídos no como fazê-lo, né? Então, ali na página 113, nós paramos ali, como a Camila falou, precisamos quebrar a prisão do pecado, conduta, atitude, espírito, pacto ou maldição, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Quebrar a prisão causada pelo pecado. Então, às vezes é uma conduta, uma atitude, um espírito, um pacto ou uma maldição. Sabe, uma forma, coisas que estão ali no contexto de vida dessa pessoa que precisa ser dito, né? Conversado, não é? Às vezes o pecado aprisiona a pessoa, ela não consegue deixar, né? Por causa de uma conduta, a forma como ela vive. É um espírito, às vezes, que vive assediando ela, né? Um pacto que um dia ela fez, né? Ou ela vive ainda na lei, né? E por conta dela viver na lei, ela ainda está debaixo de maldição, né? Então é preciso avaliar isso, ver o que está acontecendo, né? Mas o fato é que isso precisa acontecer. E a gente vai fazer isso como? De forma junto com ela e de forma vigorosa, né? A gente, com autoridade a gente faz isso, né? Tá quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Ela precisa olhar para você, tá junto com você nesse processo. Agora, pode ser que ela não esteja se ela estiver participando disso com você, até ela mesma pode fazer, né? Eu renuncio, quebro agora na autoridade do nome de Jesus. Mas se isso não estiver acontecendo, se ela não estiver conseguindo olhar para você, sinal que ela não está ali consciente, junto contigo, né, consciente da necessidade, da importância disso acontecer. Isso faz com que você e eu corramos o risco de não fazer de forma eficiente esse processo de libertação. Então é melhor deixar para um outro momento, né? Esperando que ela possa ter renunciado tudo quanto é necessário para que de fato seja quebrado essa prisão, né, do pecado em função dessas coisas, né? Então é muito importante que ela queira isso, né? E uma vez que ela quer, você declara que está fechada essas portas. As portas que estavam abertas por conta de atitudes dela, uma vez arrependido, puxa, eu não quero, eu renuncio isso, você, em nome de Jesus, eu declaro fechada, em nome de Jesus, está fechada toda a porta, todo acesso, né, que o mal tenha contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e ela estará fechada, né, em nome de Jesus, a menos que ela abra de novo, ou seja, dê legalidade para que isso aconteça novamente. Amém, queridos? Oração para a cura. É a cura que? Cura da alma. E você sabe que naquela parte da entrevista, né, no passo 6, e o processo de fechar as portas, que é o passo 7, a gente descobre muitas questões que a pessoa às vezes está vivendo, está passando, não é? De tristeza, coisas que a deixa mal, né? Às vezes depressiva, enfim, tantas coisas. E é muito importante que ela consiga romper com isso, porque isso trava a vida das pessoas, né?
São feridas profundas, né, que invariavelmente causa choro mesmo, tristeza mesmo. Elas, ao lembrar disso, causa tristeza. Então, é muito importante que nesse momento a gente possa, se você estiver falando com, aliás, é recomendado, né, eu vou falar com um homem, você que é mulher vai falar com uma mulher. Então você passa a mão no ombro dessa pessoa, dá um abraço, né, consolá-la, porque ela é natural que seja assim, né? E aí você ora, né, nesse momento, quebrando, né, toda a mágoa, tudo que causa ainda dor nela, né, para que ela seja curada nesse momento. Mas é possível que depois de feito isso, essa pessoa continue a chorar, continue mal, né? Poxa vida, nós oramos. Talvez tenha alguma coisa que ela não tenha dito ainda para você, né? E é preciso que ela tenha essa disposição, é bom que ela tenha. Não por nós, é por ela mesma, né? Tomara que ela possa dizer isso para você. E no momento que ela disser, você ora novamente para que isso aconteça, né? Para que o processo de cura de fato aconteça de forma eficiente, né? Olha lá, se a pessoa não puder identificar a causa de alguns sentimentos seus, como medo, pode ser melhor interromper a ministração se o tempo permitir e pedir que o Espírito Santo mostre a causa do medo, né? Então, às vezes, a pessoa tem é travada para algumas coisas na vida, né? Alguns medos que ela tem, ela não sabe nem o que aconteceu, por que ela está assim, dessa forma. Acho que eu até compartilhei com vocês, né, sobre isso na aula, uma ocasião, né? Eu descobri isso agora há pouco tempo, né? Do medo que eu tinha de crescer na empresa, né? Exatamente porque eu vi que coisas tinham acontecido na vida dos meus parentes, né? Pai, irmão, primos, tudo mais, e isso daí me travava, né? Então é muito importante que o Espírito Santo possa revelar a pessoa, né? Se ela ainda tiver com dificuldade, é importante que a gente dê esse tempo para que isso aconteça. Amém? C. Expulse os espíritos imundos em nome de Jesus, né? Simplesmente expulse-os. Não é necessário que você mande ele para algum lugar, fazendo ali alusão aos porcos, né, que foram precipitados. Então não é necessário a gente mudar para lugar nenhum, simplesmente a gente deve expulsar. Simplesmente expulsar. E se as portas estiverem efetivamente fechadas, os espíritos sairão rapidamente, né? Então, o que é as portas? As portas do pecado. As portas que dão legalidade para que o pecado entre, né? Então, se houver demônio, né? E as portas da pessoa estiverem fechadas, né? Ou seja, foi renunciado, tudo direitinho, eles vão sair, né? A menos que tenha alguma coisa ainda aberta, né? Mas se não, eles vão sair. Se você sentir que mais do que 2 ou 3 ordens são necessárias, ou um espírito está preso na garganta da pessoa, então é preciso que ela renuncie, ela tem que dizer, né? Ou a pessoa pode começar a rosnar, transpirar, tensionar, ou que ela vai começar a sentir náuseas ou ter dores de cabeça. Isso é um sinal de que nem todas as portas foram fechadas. Volte à entrevista, descubra a causa verdadeira e feche a porta. Então, mais uma vez, às vezes a pessoa tem ali, às vezes até um pecadinho de estimação, alguma coisa que ela não contou, não é? E ela precisa dizer para que essas portas sejam fechadas. É muito importante, sabe, irmãos? Por isso que é uma fase que às vezes a gente não vai conseguir fazer com a pessoa que acabou de chegar, a gente não conhece muito, que às vezes ela não vai ter liberdade para falar com você, né? Então, vamos lá. A pessoa pode ou não mostrar alguma manifestação com a saída do espírito. Ela pode tossir, bocejar, arrotar, encolher, sacudir-se. Muitas vezes o espírito parece sair quando são renunciados e pode ser que haja pouca ou nenhuma manifestação quando são expulsos. Entretanto, a pessoa geralmente se sentirá liberta, mais leve, com vontade de rir, se sentirá com uma paz profunda. Sabe, é muito comum nesse momento, quando a gente olha para o rosto da pessoa, ela está aliviada, né? Ela está com o ombro mais... Aqui está dizendo, né, que às vezes a pessoa fica meio tensionada. Deixa eu ver se é aqui que foi falando. Mas enfim, quando a pessoa está ali, né, debaixo de uma possessão, ela está tensionada. Quando ela é liberta, ela fica mais leve, ela fica com o rosto diferente, né? O semblante
deixa de ficar assim, ele fica mais calminho, né? Às vezes até com um aspecto de exaustão, porque ela ficou muito tempo ali, firme, rígida. E aí quando isso passa, quando isso sai, ela fica com aquela carinha de que ela estava meio exausta, sabe? Meio caidinha, assim, né? Enfim, e muitos sorriem, né? Choram mesmo, porque elas se viram livres daquilo. É uma benção. Se depois do oitavo passo a angústia ou o pesar continuarem se manifestando, procure mais portas para fechar. Quando der por terminado o passo 8, peça ao Espírito Santo que mostre a uma das 3 ou 4 pessoas, você, o intercessor e a própria pessoa que está recebendo a ministração, qualquer amigo, esposo ou um dos pais que estiverem presentes, se existem espíritos adicionais para serem expostos e expulsos. Espere alguns momentos para ver se o Espírito Santo mostra alguma coisa a alguém. Você sabe, às vezes, numa conversa ali com mais pessoas que essa pessoa tem afinidade, que ela gosta, que ela se sente à vontade, às vezes tem alguma coisa, né, que pode ser lembrado, não é verdade? Então, às vezes foi um contato que teve com alguma coisa, com alguém. Ah, mas você lembra aquilo? Ou lembra daquela brincadeira de rodar ali a garrafa, apontava para alguém, né? Ali invoca-se espíritos malignos, né? Enfim, naquele negócio. Enfim, então às vezes alguém se lembra e coloca para a gente poder orar e definitivamente acabar com as portas, né? Que muitas vezes estão abertas, são legalidades que fazem com que o inimigo possa agir, né? Lançando seta na mente da pessoa e às vezes até com possessão. D. Peça à pessoa que louve e agradeça a Jesus por sua libertação. Se a pessoa não consegue agradecer a Deus, a Jesus, ou se houver ainda uma manifestação demoníaca, nessa hora é sinal de que há mais portas abertas e precisam ser fechadas, e mais espíritos serem expulsos. Peça ao Espírito Santo a sua ajuda. Então, olha só, teve uma ocasião que foi exatamente o que aconteceu. Nós oramos por um rapaz, lá no trabalho, inclusive, e ele parecia estar livre, liberto. Mas na hora que nós pedimos para que ele agradecesse a Jesus, não era nem para louvar, cantar uma música, para agradecer a Jesus pela libertação, ele na hora fechou a cara. O olho dele começou a ficar vermelho e ele manifestou novamente, né? Então, até algo importante que a gente finalizamos, está tudo certo, vamos ter a prova real, é essa, né? Pede para que ela diga, agradeça a Jesus, né? E aí se tiver algum demônio não vai acontecer, não vai conseguir. E peça à pessoa que ore para que o Espírito Santo a preencha, a fim de que todos os lugares anteriormente ocupados pelos espíritos malignos sejam preenchidos por ele. Se a pessoa não consegue fazer essa oração, ou se houver manifestações demoníacas, quando ela orar por isso, também é um sinal de que há mais portas abertas a serem fechadas. E mais espíritos a serem expulsos. De novo, peço ao Espírito Santo que ajude. Amém? O Espírito Santo, irmãos, é quem vai sempre nos conduzir nesses momentos, né? Muito importante que a gente tenha sempre uma conduta amorosa com a pessoa, né? Porque é muita coisa oculta, né? A gente não conhece, né, o mundo espiritual na sua plenitude. Então, é muita coisa oculta, muita coisa, né? Então, toda vez que a gente for fazer essas abordagens, não é? A gente precisa fazer com muita cautela, com muito cuidado, não é? Então, fico imaginando a Camila, né, no meio das amigas, por exemplo, hoje em dia, Camila é muito diferente de ser adolescente do que no meu tempo, por exemplo, né? Não tinha internet, né? Imagino que o Isnaldo ainda seja mais jovem do que eu, mas no tempo dele também, de adolescente, imagino que não tinha internet também, é muito diferente, não é? Hoje em dia é tudo tão, né, assim, mais difícil de se controlar. Então é muito normal que as pessoas não consigam, né, não digam todas as coisas, não digam tudo que está se passando, enfim. Mas aí, com muito amor, né, com muita graça, com o nosso olhar, né, como diz aquele louvor, né, e amar como você me ama, né? Deus, ele olha para nós com um olhar de amor, né? Ele não se espanta com as nossas transgressões, com os absurdos que a gente pensa que só ele sabe, né? Que a gente fala às vezes sozinho. E ele não se espanta, antes ele olha pra gente com um olhar de amor, né? Sempre nos aceita perto dele para nos ajudar. Então esse é exatamente a isso que o Senhor tem nos chamado, né?
E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Né? O Senhor nos chama a isso nesse tempo. Então, no momento de expulsar o demônio, seja sempre com graça, com amor, não é? E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, finalizando essa parte de expulsar demônios.